Olá, meus queridos alunos, voltei rápido, é continuação da aula. Vamos concluir agora os domínios de natureza do Brasil. Conteúdo este que integra clima, vegetação, relevo, solos, muito mais, porque nós estamos falando também de temáticas ambientais. Olha a imagem. Domínio das pradarias, localizado numa região chamada de Pampas. Neste mapa, eu tenho uma área internacional, parte do Brasil e também o Uruguai e a Argentina. Então, vejam que as pradarias, primeira coisa que eu quero te perguntar, está com papel, está com a caneta, você vem construindo os mapas conceituais, os mapas mentais com a parte dos conteúdos mais importantes de cada paisagem. Sim, não é? Nós temos que potencializar, otimizar o nosso conteúdo. É tempo de muito aprendizado. Eu tenho estudado muito, eu tenho visto muitas lives, muitos cursos sobre ferramentas tecnológicas. Então, é claro que vocês estão vendo que a cada aula eu venho procurando colocar um ângulo diferente, melhorando aí. É um compromisso, eu vou procurar melhorar, certo? Em cada aula aí. Então, cada aula tem uma característica própria, tem paisagens que demandou um tempo maior, são paisagens mais complexas, tem outras paisagens que são mais curtas, não que sejam menos importantes, mas a partir do momento que eu tenho um repertório ambiental de outras paisagens, então a gente vai aplicar o princípio da analogia, vamos comparar e ver o que é que ela tem de diferente. Então, a primeira coisa é a localização do domínio das pradarias. Saibam que é um domínio exclusivo de um estado brasileiro, o Rio Grande do Sul. Então, anota aí. Localização sudoeste do Rio Grande do Sul. É o menor domínio, é a menor bioma brasileiro, é a área espacialmente falando menor, contida ali no sudoeste do Rio Grande do Sul, numa área que comumente chamamos os Pampas gaúchos. Agora, aquela nossa síntese, que tanto vem ajudando a construção de um mapa conceitual. Então, pradarias, localização sudoeste do Rio Grande do Sul. Vegetação, uma vegetação campestre. Campinas meridionais, a palavra meridional significa do sul do país. Então, nós estamos falando de formações herbáceas. As pradarias são formações de baixo porte, rasteira. Então, é uma área que contrasta muito com as áreas arbustivas, digamos, do Cerrado, das Caatingas, com a região arbórea da Amazônia, com a região arbórea do domínio das araucárias, os mares de morros. Aqui eu tenho uma vegetação campestre, herbácea, que desenvolve-se sobre um relevo de suaves colinas. São planaltos sedimentares colinosos, mas muito aplanados, suavemente colinosos. São chamados de coxilhas. Coxilhas. As coxilhas é um tipo de relevo, é uma expressão muito regional. As coxilhas gaúchas, lá no Rio Grande do Sul, eles falam dessas colinas como coxilhas, são planaltos. Planaltos da bacia sedimentar do Paraná.
O clima é o subtropical. Então, nós estamos falando também de uma condição de um clima em transição para o temperado. Um clima que vai estar exatamente numa área no qual a variação térmica ela é mais significativa no decorrer do ano. Nessa área, eu tenho um solo chamado solo de Brunisen, que é um solo, anota, Brunisen. É um solo umífero, é um solo fértil. O solo das pradarias é um solo fértil, é um solo muito mais fértil. Então, o solo das pradarias é um solo argiloso com uma grande carga de material orgânico. Então, eu tenho um solo umífero. Eu tenho aí uma atividade econômica que eu quero que você anote, que é uma área que está muito, muito vinculada com a pecuária bovina extensiva. Sistema criatório é extensivo. Então, a pecuária bovina extensiva, ela desenvolve-se muito aí. Mas, Amália, só a pecuária? Não, eu tenho áreas também onde se trabalha a soja, o trigo, o arroz. Então, é uma região onde eu tenho uma agricultura que utiliza máquinas pesadas que compactam esse solo naturalmente fértil, mas que depois de um longo tempo fica bem degradado. E eu tenho esse rebanho criado solto que termina provocando um pisoteamento e geram problemas ambientais. Ok? Vamos aqui. Então, revisando. As pradarias no Brasil estão localizadas exclusivamente em qual estado? Rio Grande do Sul. Qual é o clima? Subtropical. Opa! O subtropical é um clima extratropical. É um clima em transição para o temperado. O relevo, um relevo de coxilhas, suaves, colina, e um relevo de planícies, ou seja, é um relevo de terras mais baixas e os planaltos são bem aplainados aí. A hidrografia aí, bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Uruguai. Duas bacias que compõem o que nós chamamos de bacia platina. Então, Rio Uruguai e Rio Paraguai, essas duas bacias hidrográficas que são bacias principais, não são bacias secundárias como aquelas que nós estudamos lá nos mares de morros, elas ocupam essa região. E os solos são solos férteis com grande material orgânico em decomposição, solo umífero. Essa é uma imagem característica. Observe os campos limpos, algumas áreas de campos mistos, sujos aqui, com a presença de árvores. Sim, o que eu quero neste momento que você registre, coloca assim: problema ambiental, arenização antrópica. A arenização antrópica é um tipo de degradação do solo. Essa degradação do solo, no qual formam-se areais, vejam, tem uma área aqui primeiro, uma vegetação herbácea, cobrindo um solo onde eu tenho um solo arenítico, porque a rocha que é arenito, o arenito é exposto, os ventos terminam fragmentando essa rocha arenítica que é frágil, dando origem à formação de areais. Daí a palavra arenização. Sobrevoando esses municípios aí que sofrem com essa degradação, que não é desertificação, o nome é arenização antrópica, porque é provocada pelo homem, não é isso? Então, fator humano de desmatamento, pela
compactação do solo pelos maquinários, pelo sistema criatório bovino extensivo, pisoteamento do gado. Então, a exploração dessa região de forma desordenada provoca essa formação de areais, que pode sugerir como, é um deserto brasileiro, porque são campos de dunas, esses areais aí. Aqui uma imagem dos campos de arenização do Rio Grande do Sul. Ok, então concluímos os pampas. Terminamos a parte do domínio das pradarias. Eu quero que você fique bem atento. Eu falei de uma agropecuária, no qual a agricultura é moderna, a pecuária é arcaica, porque ela é extensiva, a agricultura é intensiva, que foram responsáveis pela degradação deste ambiente, formando areais. O nome do problema chama-se arenização antrópica. Amália, por que eu não posso chamar desertificação, já que é uma degradação de terras? Porque a desertificação, ela revela ambientes com chuvas insuficientes, ambientes que passam períodos secos. E aqui no sul do país, nós não temos esse período seco. Paisagens de exceção. Na verdade, a paisagem é uma herança em todo o sentido da palavra. Herança de processos fisiográficos e biológicos e patrimônio coletivo dos povos que historicamente herdaram como território de atuação de suas comunidades. As paisagens de exceção, entendam que são sistemas ecológicos complexos, são ecótonos, a Mata dos Cocais, o Pantanal e o Agreste. Nós vamos falar hoje do mais importante ecótono, para concluir esse nosso cenário aí, do Pantanal Mato Grossense. Olha que imagem incrível. É uma imagem típica da região pantaneira. E quando a gente fala em Pantanal, nós falamos do Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. Então, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul compartilham a mais importante planície de inundação do mundo, a planície banhada pelo Rio Paraguai. Olha só que imagem linda! Olha que santuário ecológico, aves, jacarés, a planície pantaneira. E aqui eu tenho uma área tradicionalmente de pecuária bovina. Então, você vê aqui nesse santuário ecológico, onde eu tenho vamos dizer, uma faixa de transição muito preservado, o Pantanal Mato Grossense, bastante preservado, cerca de 90% dessa planície pantaneira encontra-se preservada. Aí eu tenho aqui o trabalho aqui dos peões que vão transportando, tangendo o gado no período para as áreas mais altas, que nós chamamos de cordilheiras. Quando aquela área sofre inundação, eles vão para as terras mais altas aí. Observe que na planície do Pantanal, eu vou encontrar um sistema de muitas lagoas de várzea. Existe uma drenagem, é uma região de terras muito baixas, é uma planície, o Pantanal encontra-se sobre uma planície, então ali é uma área onde o processo de acumulação de sedimentos é muito alto. E nessa planície existem áreas em que acumulam águas das chuvas. E quando os rios transbordam, formam-se muitas vezes lagoas de várzeas ao longo da bacia do Rio Paraguai. Tem uma área extraordinária. Olha a localização
Essa é a região do ecótono do Pantanal Mato-Grossense, bem no centro do Brasil. Quando extrapola essa área do Brasil, nós chamamos de o Gran Chaco da América do Sul, que pega além do Brasil, a Bolívia e o Paraguai. E aí, eu quero te contar uma coisa. Falar baixo. Pântano é uma área permanentemente alagada. Diferente do termo Pantanal. A palavra Pantanal indica uma região periodicamente inundada. Então, no período de verão, as fortes chuvas que caem sobre a bacia do Rio Paraguai são responsáveis, essas chuvas, pelo aumento do nível das águas e grandes inundações sobre a planície. Então, a planície fica durante um longo tempo submersa, recoberta por águas. E aí, este é um ambiente, gente, é um ambiente, eu já tive a oportunidade de, por 2 vezes, ir ao Pantanal. Primeiro, realizar um trabalho de campo com professores, depois levar alunos. É algo que eu amo, trabalho de campo, sabe? Escala 1 por 1, fazer pesquisa, constatar os elementos. É incrível a emoção de você estar numa região onde muito cedo se cavalgava, aquela área linda. Depois fazíamos, à noite, tipo um safari, focagem de jacarés. E durante o dia, muito estudo, porque é uma região de um santuário ecológico já bastante, nos últimos anos, ameaçados pelas áreas de entorno, ameaçado pelo agronegócio que se desenvolve, digamos, nas chapadas. Os agrotóxicos utilizados nessas chapadas terminam envenenando as águas pantaneiras. Aí, nessa região do Pantanal, nós temos um afloramento cristalino chamado, anote isso, o maciço de Urucum, que é um afloramento cristalino onde se explora ouro, manganês, ferro e, claro, o extrativismo mineral termina também comprometendo esse frágil e complexo ecossistema. E por que eu utilizei o termo complexo? Saibam que há algo incrível no Pantanal. Você chega no Pantanal, você encontra espécies típicas da flora amazônica, como exemplo, a Vitória régia. Você encontra espécies típicas das caatingas, o mandacaru. Você encontra espécies típicas da Mata Atlântica, digamos o ipê. Você encontra ali, é de fato uma faixa transicional, porque ela possui um elo entre os inúmeros outros biomas brasileiros, entre outros domínios brasileiros. Pantanal é uma paisagem de exceção. O Pantanal é uma área que é considerada, é classificada, é um parque nacional, Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. O Pantanal é uma planície detrítico fluvial. O Pantanal inclui ecossistemas do domínio do Cerrado, das Caatingas, da Amazônia. Então, nós chamamos de complexo do Pantanal a sua vegetação típica. Agora, olha a nossa síntese. Você pensou que ia faltar? Olha lá. É momento de anotar. Pegou papel e caneta? Anota aí. É o mais importante ecótono brasileiro. Pantanal, mais importante ecótono.
a mais importante faixa de transição do nosso país. Qual é a sua localização? A localização é na bacia de sedimentação recente. Bacia de sedimentação recente. Ela é controlada pelo rio Paraguai e seus afluentes. O clima do Pantanal, anota isso, é um clima tropical típico. E o que significa ser um clima tropical típico? Marcado pela interferência da continentalidade. Verões chuvosos com invernos secos. Então, no período de verão, fortes chuvas, nós vamos ter o transbordamento dos rios. No inverno, é o período onde a massa tropical continental inibe a formação de nuvens de chuvas. Então, é o período seco. Eita, Amália, é seco. E os rios secam? Não. Secam apenas os rios totalmente sertanejos. Então, rios das Caatingas que sejam totalmente sertanejos, estes eu poderei chamar de intermitentes. Mas aí os rios são perenes. O solo é um solo hidromórfico, é um solo saturado de água. E a vegetação pantaneira é uma vegetação complexa. E o que eu já falei, o termo chaco, que é pântano, é uma continuação do Pantanal em outros países. Olha aqui o mapa mostrando partes do Paraguai e da Bolívia, que possui essa região do Gran Chaco da América do Sul, ok? Bolívia e Paraguai continuando essa área periodicamente inundada. Vejam que pela localização geográfica pantaneira, os sedimentos lá da Cordilheira dos Andes terminam chegando aqui nessa região incrível, essa região que encontra-se preservada, mas ao mesmo tempo ameaçada pelo agronegócio da vizinhança, pelo extrativismo mineral que desenvolve-se no maciço de Urucum. Concluímos a nossa aula, concluímos o nosso estudo sobre a mais importante planície inundável, solos aluviais, o ecótono mais preservado do país. Lembrando que bioma, existe o bioma do Pantanal Mato-Grossense, porém, segundo o professor Aziz Abissaber, o Pantanal deve ser estudado como um ecótono, como uma faixa de transição. Estuda através dos mapas mentais. Um grande beijo e até a próxima aula.